boa. Quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes de ter você aí, pronto para ouvir aquilo que o Senhor Deus nos usará como instrumento para apregoar as verdades da Escritura Sagrada ao seu coração. O programa Verdade Bíblica tem por intuito de trazer da parte de Deus uma mensagem para o vosso coração e para a vossa família. Continue conosco, voltamos já já. Hoje um tema glorioso. Jesus quer saber o que você pensa sobre Jesus. E com essa temática nós queremos ministrar da parte de Deus uma palavra gloriosa ao vosso coração. Aguarde, voltamos já. Maravilha, já estamos de volta e nós, com muita alegria, estaremos ministrando a palavra de Deus com o tema: e vós quem direis que eu sou? Esta é a pergunta que Jesus faz-nos, esta é a pergunta que Jesus faz a você. E nós iremos nos basear na palavra de Deus, que está registrada em Mateus capítulo 16 e o verso de número 15. Ouçamos a leitura para ministrarmos a palavra de Deus. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Muito bem, tendo ouvido esta leitura, nós faremos aqui uma introdução daquilo que estava acontecendo no contexto desta história. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus levanta o seu pequeno exército, digamos assim, para apregoar as verdades as quais eles aprendiam de Jesus e iam proclamando às pessoas. E o Senhor Deus deu a eles também o poder vindo da parte de Deus, deles poderem expulsar demônios, deles poderem orar e as pessoas ficarem sãs. Enfim, a obra de Deus era anunciada e os sinais seguiam aos servos de Deus que com verdade estavam anunciando ela. Diz a palavra de Deus que esses servos, depois de alguns dias apregoando as verdades de Jesus, eles voltando, o Senhor Jesus faz uma pequena reunião com eles. E nesta reunião, o Senhor Jesus começa a perguntar-lhes: o que disseram ao meu respeito lá para Cesareia? O que disseram ao meu respeito lá para Cafarnaum? O que o povo, aonde vocês foram apregoar, o que eles têm dito sobre a minha pessoa ao meu respeito? Esta pergunta, quem estava fazendo era o próprio Jesus aos seus discípulos. Diz a palavra de Deus que cada um dos discípulos foram dizendo aquilo que eles ouviram falar pelos caminhos que eles trilharam. E alguns diziam: olha, algum lá para aquela região que eu estive, disseram que o Senhor é Elias. Outros disseram, já para outras bandas, que tu és a reencarnação de João. Outros disseram que o Senhor é a reencarnação de algum dos profetas. Há um silêncio, porque Jesus havia feito uma pergunta e eles responderam e agora estavam aguardando o que Jesus falaria a respeito daquilo que cada região que eles estiveram tinha um pensamento diferente sobre Jesus. O que Jesus iria dizer acerca disso era o que eles esperavam para ouvir. E Jesus agora não faz nenhum comentário acerca do que os outros disseram acerca de Jesus. Mas Jesus faz uma outra pergunta. É o texto que nós ouvimos o servo de Deus ler. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Muito bem. Observamos que Jesus, embora tivesse feito uma pergunta aos seus discípulos, o que os outros pensavam, ele, quando recebe esta resposta, ele não está se importando com o que realmente as demais pessoas pensavam. Ele faz essa pergunta
com o seguinte sentido: ele queria fazer uma comparação do que os outros pensavam acerca dele, Jesus Cristo, e o que os seus discípulos pensavam acerca do Filho de Deus. Ele fazendo agora a pergunta, ele diz: eles pensam deste modo e desta maneira, mas e vós que sois meus discípulos? E vós que estáis comigo e eu estou convosco? O que vós pensais ao meu respeito? Dizia Jesus. Veja você que a preocupação de Jesus não era com a opinião dos outros, mas era com a opinião dos seus, os seus escolhidos, os seus discípulos, o que estavam caminhando junto com ele no dia a dia. Então diz a palavra de Deus que os outros discípulos se calam, mas o apóstolo Pedro toma a palavra e dá a resposta: Senhor, nós sabemos que tu és o Filho de Deus, o escolhido para salvar a humanidade. Jesus responde: bem disseste tu, Simão Barjonas, mas não foi tu que revelaste, mas o Pai que revelastes a vós. Porém eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. O tema que nós queremos abordar nesse instante é porque nós vivemos em um tempo que cada pessoa tem um pensamento acerca de Jesus. Existem religiões que dizem que Jesus foi um profeta. Existem religiões que dizem que Jesus foi um homem bondoso e nada mais. Existem religiões que dizem que ele não era o Filho de Deus. Mas a pergunta neste momento que o Senhor faz a mim e a você, por intermédio da palavra dele: e você? O que você pensa de Jesus? Interessante esta pergunta, porque dependendo da sua resposta, se ela for sincera, você passa a usufruir dos direitos de filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que quem reconhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como unigênito Filho de Deus e passa a seguir os seus caminhos e entrega a chave da sua vida nas mãos de Jesus, para Ele cuidar, esta pessoa passa, a partir do momento em que entrega a sua vida a Jesus, passa a fazer parte do seleto grupo dos filhos de Deus. Quem é filho é herdeiro. Observamos uma coisa: aqueles que estão na condição de criatura, a criatura não tem direito em nenhuma das leis para receber herança do pai ou receber herança da mãe. O Criador não tem por obrigação nenhuma de dar herança à criatura, mas o pai que tem o filho, ele tem por obrigação de deixar a sua herança para o filho, para a filha. Louvado seja Deus! Que coisa linda! Nós temos um direito dado por Jesus Cristo. O nosso Deus Todo-Poderoso nos deu este direito com o sacrifício vicário de Cristo. Ele abriu os céus e nos deu o privilégio de termos acesso aos céus através do seu unigênito Filho. Observe você que Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que eles dizem ao meu respeito? Cada um disse uma coisa que, aonde na região que eles passaram, cada um disseram uma coisa. Jesus não se preocupa com os detalhes desta resposta, mas Jesus faz questão de indagar da seguinte forma: e vós, quem dizeis que eu sou? Observemos que a preocupação de Jesus não é a opinião coletiva, mas é a opinião individual. Quem é Jesus para você? Se ele é único, então coloque ele na condição de único na sua vida. Quem tem Cristo por único e suficiente,
ele não adora outro Deus, ele não devociona a sua fé a outro Deus, ele não adora nada que é criatura, mas ele adora o Criador. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, continua hoje fazendo a mesma pergunta, para abençoar a sua vida, para agraciar a sua vida com a graça de Jesus, para trazer os deleites de servo de Deus, para cumprir a sua vida. Observe bem as promessas de Salmo 91, que todos, quase todo mundo tem a Bíblia aberta, quase todo cristão tem a Bíblia aberta na cabeceira da sua cama no Salmo 91. Tem tantos benefícios. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E tantas promessas estão ali. Tu não tropeçarás com teu pé numa pedra, porque eu darei ordem aos anjos ao teu respeito, para lutar em teu favor. Mas a resposta para receber este benefício está no primeiro versículo, que diz: aquele que habita na morada do Altíssimo. Nós observamos que Jesus quer saber: será que Ele é o único na nossa vida? Será que Jesus está no centro da nossa vida? Será que Jesus é exclusividade na nossa vida? Porque se é exclusividade na nossa vida, como diz a palavra de Deus, aos versículos seguintes do que lemos, diz assim: sobre esta pedra, Jesus Cristo, Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno prevalecem contra alguma pessoa, é porque não está em Jesus. Se as portas do inferno estão arrasando o casamento, estão arrasando a vida social, a vida financeira de uma pessoa, e tantas outras coisas que acarretam tristeza, então Jesus não está 100% na causa ou na vida dessa pessoa. Jesus faz uma pergunta. O que os outros dizem ao respeito de Jesus, ele não se importa. Ele se importa com a sua resposta. Ele se importa com a minha resposta individual. E vós, quem dizeis que eu sou? Aqueles que respondem assim como Pedro: Senhor, tu és o Filho de Deus, o unigênito que salva e que tira o pecado do mundo. Aceite a Jesus na sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida. Diga a Jesus o que Ele significa para você. Se para você Ele é Deus, então todas as coisas você entrega na mão dEle, porque Deus pode fazer todas as coisas. Se o Senhor Jesus é o único na sua vida, não há razão para desespero. Se o Senhor Jesus é o único na sua vida, não há razão para medo. Se o Senhor Jesus é o único na sua vida, não há razão para tristeza, porque Ele fez uma promessa aos seus filhos queridos, que reconhece Ele como Filho de Deus. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Jesus está com você, Jesus está comigo, Jesus está conosco, mas Ele continua veementemente perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Se você tem Jesus por Salvador, Ele te salvará. Se você tem Jesus por Senhor, você seguirá os passos dele. Se você tem Jesus como seu Deus, então você não divide a adoração com nenhum outro Deus, seja criatura ou seja algo sobrenatural. Diga para Jesus o que Ele é para você, e você usufruirá de todas as bênçãos e todos os deleites que Ele pode te dar. Eu quero orar em seu favor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, alimenta o nosso coração com a Tua palavra. Nos dê a alegria de entendermos que Tu és o nosso Deus. E se Tu és o nosso Deus, o Senhor age na condição de Deus na nossa vida. Quem pode impedi-lo nas Tuas ações? Senhor, passamos um tempo difícil na terra, tanta dificuldade, tanta adversidade, tanta luta, tanta enfermidade, mas Tu és o nosso Deus e nós confessamos. E se Tu és o nosso Deus, Tu pode todas as coisas e todas as coisas o Senhor fará em nosso favor.
Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Aplica o coração dos nossos ouvintes neste momento e que o teu nome seja ainda mais glorificado. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? E amém, Senhor Jesus. O que Jesus é para você? Responda você mesmo. Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.